Fulano, você quer vender 15 mil? Então, sempre que eu vendo só 500. Não, Sônia, calma, isso era em junho. São coisas, eu vou te mostrar, porque como a gente sempre pensou em barba, cabelo e bigode, em tudo, eu já sabia que não adiantava ele vir com uma estratégia que ele não trouxesse a estratégia inteira para mim, para eu aprovar e então levar para a empresa para a gente poder tentar executá-la. E aí ele falou assim, olha, a gente sempre, toda vez que lança um produto, a gente tem decote de preço nos próximos 6 meses. Esse produto vai ser lançado agora em 899, mas em dezembro ele vai ser vendido em 599. Eu já vou te entregar no preço para você vender 599. Por que isso? Você não vai poder queimar preço, porque eu sei que você vai acompanhar e vai controlar tudo em cima do que a gente combinar, mas é para você ter mais lucro e trabalhar melhor o investimento. Parte disso a gente vai usar para promover o produto nesses primeiros meses, beleza? Eu vou te dar uma verba de publicidade para você, então, fazer uma mídia de TV, de rádio, porque ele entendia que a Sony ia buscar uma Rede Globo, ia buscar um outdoor, ia buscar uma rádio, ele ia pagar 3 a 4 vezes mais do que nós pagávamos. Por quê? Porque a gente tinha contrato com a Rede Globo e eles não, eles eram aqueles pessoas que faziam mídia esporádicos. Então o contrato deles ou seja, o dinheiro que ele tinha para promover a venda do produto, ele ia triplicar o número de mídia dentro do meu negócio. Beleza? Então, para nós foi um ponto positivo, vamos pensando. E depois que ele mostrou toda a estratégia, treinamento da equipe, ele botou uma pessoa dentro da empresa para poder estar acompanhando o giro disso diariamente, para poder estar me ajudando nisso, meu comprador, lógico, para poder estar fazendo tudo isso, eu entendi todo o processo, chamei a minha menina do marketing e falei assim, eu chamei a minha gerente de marketing, vamos entender todo o processo e vamos desenhar toda a estratégia. Premiação para vender, aí nós fizemos premiação para vendedor, na época eles patrocinavam lá, tinha a Claudinha Leite, que era patrocinada deles, a gente conseguiu ingresso da Claudinha Leite para dar para os vendedores, para motivar a venda, a gente ia ter X número de promoção para poder estar trabalhando no PDV, a gente já desenhou a mídia que a gente queria fazer na TV. Nesse momento, eu tinha uma necessidade enorme de alguém com investimento alto, porque a gente estava fechando o Luciano Huck. Foi na época que coincidiu que a gente estava fechando o Luciano Huck com uma mídia cara, cada aparição no Luciano Huck, a gente tinha que pagar 250 mil para poder veicular lá no Luciano. Então, assim, era um investimento. 2 milhões e meio. Por quê? Era 2 milhões e meio orçado. Era 2 milhões e meio. Então, assim, a gente tinha que buscar essa verba para pagar essa conta. Eu falei, a Sony vai me ajudar a pagar. Então, na hora que a gente foi falando de compensação, Sony, falei, Débora, encaixa aí, então, a Sony com o Luciano Huck em agosto, em setembro, em outubro e novembro, para a gente poder estar encaixando ele. Foi quando surgiu aquela primeira ideia que eu perguntei para ele assim, nunca foi dada uma câmera dentro do Luciano Huck. Você topa a gente dar uma câmera? Cara, isso vai dar um cochicho nesse país, vai virar uma história nesse país. Alguém dá um produto e uma câmera ainda de 900, na época era 899 para cada uma pessoa que estivesse na plateia. Falou, Sônia, não é que uma boa ideia, quantas são? Aí nessa hora a minha menina de marketing ligou para lá e perguntou, quantas pessoas tem lá sentado no auditório? 470, eu lembro até 470. Aí era 470 câmeras. Para quem queria vender 15 mil, 470 era um investimento, né? Ele analisou, olha assim, ele consegue pegar na câmera, demonstrar a câmera, fazer isso, fazer aquilo outro. Eu falei, cara, isso aí você deixa que nós resolvemos. E assim a gente fez. E foi onde, ou seja, você ser um bom ouvinte, você saber estar aberto para estratégias novas, por mais ousada que elas sejam, porque se eu podia falar não, mas eu podia falar sim para ele. E ele sabia que a gente era muito aberto a isso. Então, e eu sabia que eu tinha poder de decisão. Se eu falasse sim, a probabilidade do Ricardo aprovar era de 99%. Se eu falasse não, a probabilidade era praticamente zero. Eu ia tentar ir direto e conseguir fazer. Por quê? Porque eu ia analisar margem, eu ia analisar a venda, eu ia analisar a entrega de resultado, eu ia analisar o quanto esse estoque ia pesar no meu resultado, que eu tinha que criar de estoque. Então, tudo isso foi analisado. Nessa hora eu negociei com ele, olha, você pode botar as 15 mil, não vou te dar tudo no primeiro momento. Então, nós vamos ter que colocar como se fosse um consignado. A Sônia não fazia consignado. Mas aí nós vamos uma forma que, conversando com o financeiro dela também, para não falar que eu estava atrasando, porque se sai no mercado que a Sony tem uma seguradora internacional e que nós estamos atrasando o título deles, isso ferrava o meu limite de crédito com todos os outros fornecedores.
Então, nesse momento, nós alinhamos com o financeiro dele, olha, vai faturar tudo, você não vai colocar isso como um problema. A gente vai fazer corte a cada 30 dias e fazer o pagamento para você. E se chegar, mesmo com tudo isso que nós fizemos, chegar em janeiro e eu não vender tudo, pastor, ou você vai dar uma grana para me queimar esse produto, ou você vai pegar de volta, ok? Ok. Então, vamos alinhando tudo, ou seja, nesse momento eu defini a estratégia inteira de como eu vender, onde eu ia vender, qual promoção eu ia fazer, se eu ia fazer uma comissão para o vendedor, se eu ia pagar uma guelda para o vendedor ou não. Tudo foi alinhado ali naquele momento. Se eu boto as 15 mil para dentro e depois eu vou pedir alguma coisa, você acha que ele ia me dar? Não ia, gente. Então, olha a importância dessa área. Nós criamos valor para vender. Foi nessa hora que eu defini o tanto que eu ia vender no PDV, se eu ia entregar a meta de venda, porque essa área é a área... Isso era feito todos. Porque essa área, a área comercial, é a área que desenha como entregar o resultado. Ela que fatia o resultado. Porque tem muita gente que dá uma meta de venda e fala assim, essa é a meta de venda para vender. Como que a pessoa vai vender, gente? Qual que é a estratégia para vender? Nós temos a obrigação de desenhar o detalhe, o que ele vai vender na primeira semana, qual o produto, qual que é o preço, qual que é a condição, aquele produto que eu estou estocando vai ajudar ele a entregar o resultado, sim ou não, aquele preço que eu negociei é um preço de mercado, sim ou não. Então a gente desenhava tudo, inclusive se é um produto que vende muito ou que vende pouco, mas dá muita margem, como que eu ia comissionar diferente esse vendedor? Então toda a estratégia de comissionamento, nessa hora a gente definia. Você entendeu? Então, assim, de financiamento, se ia ser à vista, se ia ser a prazo, se eu ia dividir de 2 vezes, de 10 vezes, se ia ser no carnê, se ia ser no cartão, toda essa estratégia era desenhada ali. Porque toda essa estratégia sai dessa área. E aí, a gente, juntamente com o marketing, a gente alinha como nós vamos transformar isso numa comunicação que a gente vai atrair os clientes para dentro da empresa. Mas se o marketing não tiver esse input, como que o marketing vai fazer mágica? O marketing não faz mágica. O marketing trabalha com coisa real. Eu entreguei para ele um baita produto, eu entreguei uma condição bacana, eu entreguei um PDV organizado, eu entreguei treinamento para o PDV, eu entreguei uma série de coisas. Agora é só ele fazer, compilar tudo isso e transformar isso numa comunicação que seja uma comunicação maravilhosa, vendedora, que vai atrair meu cliente para dentro do PDV. Porque aí a minha equipe de venda está treinada, está comunicada, está informada, é só eles tirar pedido. Entendeu? Então você fecha o ciclo inteiro. Por que esse gestor comercial é tão importante, gente? Na visão nossa de negócio, essa pessoa que cuida da estratégia da empresa, seja ele comprador, seja o cara estrategista do negócio, igual essa empresa lá, que é fabricante de produto, é quem desenha o produto, quem define qual produto vai ser lançado ou não, quanto custa esse produto, qual que é o preço de mercado desse produto. Então você concorda que essa pessoa tem que entender um pouquinho de tributário, tem que entender um pouco de mercado para saber o posicionamento desse preço desse produto que vai ser lançado? É a mesma coisa numa empresa de compra e venda. Você vai ter que olhar, você vai ter que precificar de acordo com a região. Se você vende num estado só, você tem que entender só daquele estado, mas se você vende em mais estados, você tem que vender. Hoje com o Marketplace, eu vou falar para vocês, uma empresa que não tiver estratégia de precificação com o Marketplace, ela está ferrada. Na hora que ela descobrir, ela está quebrada e não sabe que está quebrada. Então, assim, Marketplace é top, é bacana, mas se você não entender um pouquinho de tributário e não saber precificar, eu vou falar para vocês, você vai passar um ano brincando ali, quando você descobrir, você dá uma respiração, opa, quebrei. Entendeu? Então, é muito sério isso, gente. Então, essa pessoa que cuida da linha de frente, que compra, que precifica, ela tem que ter uma noção muito boa. Então, e a minha tem uma grande oportunidade. Não, uma maravilha, né, gente? Esse cliente que eu falei para vocês que há 6 anos atrás, mais ou menos, que eu fui lá ele a trabalhar com o eletro, ele, quando eu entrei, ele exigia 500 mil de eletro. Né? Não tinha estratégia de captação de verba do Mercado Livre, que o Mercado Livre hoje, quando você é parceiro dele, ele também te dá dinheiro para você estar precificando o seu produto. A gente conseguiu, porque eu tinha um relacionamento muito bom com a turma do Mercado Livre lá,
porque boa parte dos gestores lá de algumas contas vieram da empresa que a gente trabalhava, então a gente tinha algum tipo de relacionamento, não que a gente ia influenciá-los para fazer isso, né, gente, não é isso, mas você ia mostrar o potencial do seu negócio e por você ter um certo conhecimento, às vezes eles te ouviam com mais facilidade, não é que ele ia te dar nenhuma vantagem sobre isso, mas é porque você se fazia ouvido, né? Isso já é um diferencial. E a gente mostrava o potencial, a gente conseguiu mostrar alguns potenciais de crescimento em algumas áreas e casou com o momento que o Mercado Livre estava vivendo, que ele queria crescer em algumas áreas. E para quem queria investir naquelas áreas, ele estava dando um desconto, um incentivo no desconto da comissão. Então, casou a fome com a vontade de comer. Aí eu direcionei toda a venda para aqueles produtos, para aquelas categorias que o Mercado Livre ia dar desconto na comissão. A gente trabalhou com uma comissão mais baixa, tivemos um gestor de conta e a gente conseguiu buscar investimentos tanto da indústria como do Mercado Livre. Hoje eles vendem, depois de 6 anos, 80 milhões. 80 milhões. Show de bola. Teve um evento aqui, esse trabalho está passando, o Shopping. Gente, quando o Shopping não cobra custo financeiro, dá frete de graça, eu sei o que é isso no marketplace, que custa bilhões. Mas tem que fazer conta, tá, gente? Entra, entende, é super rentável, é super legal, mas tem que fazer conta. Eu encontrei com o pessoal dessa empresa agora, teve um evento do Mercado Livre há um mês atrás, mais ou menos, e ele estava lá super feliz. Eles ganharam 2 prêmios de destaque dentro do Mercado Livre. Né? Eu fiquei muito orgulhosa, porque assim, ajudei lá no início, mas depois foi só trabalho deles, mas a gente plantou a sementinha e eles deram sequência e colheram o trabalho. Né? Então é muito importante. Por que o gestor comercial também é importante, gente? Muitas vezes a pessoa pensa em não fazer um investimento num profissional bom. E esse profissional, para que ele realmente consiga ter resultado, ele tem que ser uma pessoa que senta na frente do fornecedor, seja ele de insumo, ou seja ele de estratégia de revenda. Ele tem que ser visto pela indústria uma pessoa que toma decisão e que é respeitada a decisão dele. Porque se a indústria perceber que ele é um menino de recado, ele não vai conseguir nada. Até porque nós do lado de cá também, quando a gente está do lado de cá para negociar, eu percebo que quem está me oferecendo ali, quem veio me vender, é uma pessoa que nem tem poder de decisão. Sabe o que eu fazia? Eu falava, beleza, vamos marcar para ir lá na indústria, então já traz seu diretor aqui, traz seu presidente aqui, para a gente negociar. Porque, cara, eu vou ficar gastando meu tempo ali negociando com quem não vai me dar. Ah, tá, quanto você quer tanto? Ah, eu vou levar lá para dentro. Ah, não pode esse não, pode esse. Ah, mas para ter isso, se eu comprar um volume maior, não, peraí que eu vou lá ver se pode com isso. Gente, a gente não tem tempo para isso. Negócio é prático e é rápido, então tem que ser gente que toma decisão. Se a pessoa for toda hora ficar pedindo benção para vocês lá, é aquilo que o Ricardo acabou de falar agora mesmo. A pessoa tem autonomia para tomar decisão? Não, então como é que você cobra dela? Não tem gente cobrar. Então, por isso que é importante definir a regra do jogo. Qual que é a margem que você tem que entregar? Qual que é o dia de estoque que você tem que entregar? Qual que é a venda que você tem que entregar? Você entendeu? Todos esses KPIs alinhados, bota a meta e entrega pelo objetivo. Você está alinhado, você dá conta de entregar, deixa o cara trabalhar. E ponto final. Você entendeu? Então a pessoa fica com autonomia e também não pode passar por cima. Quantas vezes na indústria nós íamos fazer negócio e às vezes, quando a gente ia fazer planejamento anual, que era uma compra grande, um volume extra, sempre eu envolvia o Ricardo para estar comigo. Mas se você tomava alguma decisão, se eu falasse com você não, nunca. Às vezes eu falava com o pessoal, isso era muito engraçado. Eu falava, deixa eu te falar, convence a Sônia, porque isso era a margem, ela falou que não dá, que às vezes eu cutucava e queria fechar, porque eu sempre fui um negociador, eu falei assim, Ricardo, essa margem não. Aí eu falava com o pessoal assim, gente, convence a Sônia para mim, porque senão não deixa eu comprar, não. Mas é porque a gente brincava assim, primeiro que a gente tinha um jogo, né? De brincar com isso para poder estar buscando o melhor negócio mesmo. E outra, que era porque eu tinha que entregar uma margem, eu tinha que entregar um número. Se eu aceito comprar de qualquer jeito, depois eu não vou entregar meu número. Então assim, eu era bonificada pelos meus números. Então todo mundo que é gestor, ele quer entregar os números primeiro para mostrar que você é um profissional, que você pegou um número e você entrega. Porque se foi eu que desenhei, eu quero entregar. E outra que todo mundo também quer o seu financeiro no final. Então assim, eu não vou trabalhar para brincar, eu vou trabalhar com resultado.
né? Então, isso tudo era muito importante para direcionar e nortear. Eu vou falar um pouco mais rápido do planejamento. O planejamento, gente, de vendas, normalmente, numa empresa de revenda e também numa empresa, por exemplo, essa mesma metodologia eu estou aplicando nessa empresa que é uma indústria de verificação. Quem define a meta de vendas é quem cria a estratégia do negócio, não é vendedor, não é diretor de venda, não é diretor comercial. Quem cria a meta de venda é quem desenha a estratégia da empresa. Se é uma fabricação de produto, é quem vai definir qual produto vai fabricar, qual produto vai lançar, como eu vou fazer esse lançamento, quais são os produtos que eu vou fabricar. Então, essa definição da meta de venda e como fazer essa venda é definido nessa área comercial. E ali, nesse momento, você define. Eu entendo que o planejamento tem duas etapas. Planejamento macro, que você vai olhar para a empresa, o faturamento como um todo, e depois você vai fazer o detalhamento dele. Você vai fazer o detalhamento dele por produto, por ursinho de pelúcia, por boi de piranha, por fornecedor e por tudo mais. Então você tem o planejamento macro e o planejamento micro, que eu chamo. A primeira parte do planejamento, você vai fazer o planejamento estratégico. Quem faz é o comercial, como eu já disse, e você vai detalhar as metas ali, mês a mês, a meta de venda, a margem de contribuição ou margem bruta, quem trabalha com margem bruta, o dia de estoque, produto curva A, curva B, curva ABC e os fornecedores. E aí você vai desenhar como entregar o resultado, tá? Então, é nesse momento que você começa a detalhar o ursinho de pelúcia, o boi de piranha, quais são os fornecedores estratégicos do seu negócio, né? O ursinho de pelúcia e boi de piranha está na curva A, está na curva A, tá? Por quê? Qual que é o objetivo do ursinho de pelúcia? É trazer rentabilidade para o negócio. É um produto de alto giro e que traz mais rentabilidade do negócio. Ele pode virar um boi de piranha? Pode. Dependendo da negociação que você faça, se a indústria se chama indústria para negociar, ela te dá uma condição diferenciada para esse momento, nesse mês ele pode virar um ursinho de pelúcia, tá? Então a gente usava muito, depende de como você vai negociar. O ideal era que você buscasse mesmo um ursinho de pelúcia e negociasse com a indústria, porque você sabe que é um produto de alto giro e que dá rentabilidade. Então, se a indústria entrar dividindo com você essa margem, dessa diferença que você vai baixar o preço para poder buscar mais volume, é o ideal. Você trabalha talvez com uma margem um pouquinho mais baixa, mas a indústria pagou parte dessa conta e você pagou um pedacinho dela. Se der para a indústria pagar tudo é melhor, né, gente? Mas às vezes não dá, então você vai estar fazendo essa negociação ali. E você tem o boi de piranha, que é aquele produto que ele é para fazer tráfico mesmo. Ele é um produto de alto giro, ele vende muito e é um produto que traz tráfico para o seu negócio. Tipo assim, na nossa época a gente tinha lá o ferrinho Black & Decker. Se eu anunciasse o ferrinho Black & Decker, a loja entupia, com um preço diferenciado, porque todo mundo quer um ferrinho Black & Decker dentro de casa. Então, cada um no seu negócio tem que achar o seu ferrinho Black & Decker, tem que achar qual que é o seu produto, o boi de piranha, para você anunciar e trazer fluxo para